Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 11, o presbítero, bispo ou ancião. Hoje, segundo domingo de junho, comemora-se o Dia do Pastor. Estamos estudando sobre dons espirituais e ministeriais. E a lição de hoje, especificamente, ela aborda então acerca do presbítero, bispo ou ancião. Bem, nessa lição nós vamos apresentar a importância da função do presbítero, definir a função, o termo e a função do presbítero, destacar a importância do presbítero e pontuar os deveres do presbítero. Bem, o Senhor Jesus, ele edificou a sua igreja, ele fundou a sua igreja. Enquanto esteve aqui no mundo, Jesus, ele pregou o evangelho, ele dedicou a sua vida ao ensino, mas após a sua morte e ressurreição, ele retransmite isso para os apóstolos, repassa isso para os apóstolos, e os apóstolos então deram a continuidade à pregação do evangelho. Com a pregação do evangelho e o avanço da igreja cristã, houve então a necessidade, o surgimento de lideranças. As lideranças então passam a ser institucionalizadas. Nós observamos isso no livro de Atos dos Apóstolos. A liderança então é em função da necessidade então da igreja. Em função do crescimento da igreja, do desenvolvimento da igreja, nós temos então o surgimento de lideranças. Dentre essas lideranças do Novo Testamento, nós temos o presbítero. Eu gostaria de citar alguns textos que é importante que o professor destaque para os seus alunos em relação aos presbíteros no Novo Testamento. Os presbíteros ou bispo ou pastores ou supervisores, eles são responsáveis à luz do Novo Testamento por liderar. Está em 1 Timóteo 5,17. Também pregar e ensinar. 1 Timóteo 5,17. Ajudar os fracos espirituais. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 a 14. Cuidar da igreja. 1 Pedro 5, 1, 2. E também ordenar outros líderes. 1 Pedro 4 e o versículo 14. Então, esses textos nos mostram, eu poderia citar outros também, é interessante nós citarmos outros textos. A palavra bispo, presbítero e pastor é usado de forma alternada no Novo Testamento. Isso está em Atos 20, versículos 17 e 28, Tito 1, 5 a 9, 1 Pedro 5, 1 e 2. Bem, vamos começar por definir o termo presbítero. Qual o significado do termo presbítero? É interessante nós definirmos bem essa questão do termo, e às vezes nós recorremos então ao texto original. É importante então para que a gente tenha uma visão maior acerca do termo. Muitas vezes, alguns professores de escola unical apenas citam o termo na língua grega, mas não explora a amplitude às vezes do termo, né? Os aspectos então os aspectos do termo. Mas é importante para que a gente tenha então uma visão realmente do que significa o termo presbítero. Bem, o termo presbíteros ele vem da língua grega. Na língua grega, o termo quer dizer mais velho, ancião, é o significado do termo. Nós temos várias palavras no Novo Testamento que estão relacionadas. Nós temos a palavra presbiterium, que é um conselho de presbíteros, posição de ancião ou presbítero. Nós temos também presbites, que quer dizer homem idoso ou velho. Nós temos também presbeia. Presbeia quer dizer embaixada, embaixador. Então, presbe quer dizer velho, presbíteros quer dizer mais velho e prebitatus quer dizer o mais velho. Nesse caso, denotam primeiramente a idade de uma pessoa em relação às outras pessoas. Em seguida, maior importância e finalmente o termo quer dizer o fato de ser mais honrado. Esse termo, na antiga sociedade grega, as pessoas mais velhas, elas recebiam respeito e autoridade, com base na sua experiência e sabedoria. Então, o termo presbítero na língua grega, ele é originado na antiga sociedade grega.
A sociedade grega antiga, as pessoas mais velhas, elas recebiam respeito e autoridade. Isso por causa da sua experiência e da sua sabedoria. Então a visão que se tinha é que uma pessoa mais velha, ela tinha experiência e ela tinha sabedoria. Era essa visão. Então essa pessoa, ela tinha importância naquela sociedade. Pelo fato dela ter experiência e pelo fato dela ter sabedoria, ela deveria ser honrada, ela deveria ser ouvida. Ela adquiria o status de importância, de liderança naquela sociedade grega. É daí que vem o termo, então, presbítero, mais velho, ou o fato dele ser mais honrado. Então, o significado presbíteres, ele denota inicialmente idade, posição, ou um homem mais velho, que já não é um neaniskos, que é a palavra jovem, e está provavelmente acima dos 50 anos de idade. Consequentemente, então, as palavras dessa raiz vieram a ser usadas para funções institucionais na sociedade, para as quais a sabedoria da idade é considerada um pré-requisito. Então, o termo ao pé da letra significava apenas a pessoa idosa, a pessoa mais velha. Mas, com o desenvolvimento então das sociedades antigas, especialmente a sociedade grega, houve então o termo passou a ser utilizado para funções institucionais na sociedade. O termo então passou a ser utilizado para a atividade de um embaixador, que representa o povo que o envia e negocia por ele. Presbeia significa então embaixada, embaixador. Naquela visão então do mundo antigo, pessoas mais velhas muitas vezes tinham um papel consultivo dentro da comunidade política. Então, dentro da comunidade política antiga, as pessoas idosas elas eram consultadas antes de tomar decisões. Elas tinham então um papel consultivo. Assim, o verbo podia significar ordenar e presbíteros podia ser o título de um cargo público do Estado. No Egito, o plural presbiteroi aparece como títulos para membros de associações ou corporações religiosas, ou para agentes eleitos de conselhos de vilarejos que tinham deveres judiciais e administrativos. Então, essa é a definição então do termo, os termos relacionados. O termo aparece no grego do Antigo Testamento, na Septuaginta, aparece várias vezes. O termo presbites aparece no Antigo Testamento, na Septuaginta, cerca de 30 vezes, para designar pessoas mais velhas em idade. Por exemplo, Eli, o sacerdote, 1 Samuel 2:22, o termo presbíteros ocorre 50 vezes, como, por exemplo, em Gênesis 18, versículo 11. E o termo presbeion denota idade avançada, o direito do filho mais velho como primogênito. O termo aparece no Salmo 71:18, Salmo 43:33. O presbiterói, normalmente no plural, denota um grupo de homens dentro de uma tribo, de uma família, de um povo ou de comunidade. O termo presbites ou presbis são usados em alguns casos no sentido de embaixador, de negociador, de enviado. Esse termo aparece em 2 Crônicas 32:31, Isaías 57:9. O termo também proesteme ocorre cerca de 8 vezes, significando cabeça de uma família. Amós 6:10, 2 Timóteo 13, aliás, 2 Samuel 13 e o versículo de número 17. Esse termo que eu citei, o termo proesteme, significa colocar diante de ou sobre alguma coisa, no sentido de liderança, como por exemplo, liderança de um exército. Então, alguns momentos que aparecem no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento não há qualquer significado teológico na idade, exceto no caso dos direitos, então, de primogênito. Mas a existência de anciãos como uma instituição era de considerável importância
na vida do Israel antigo e da comunidade da sinagoga judaica. Então, na visão judaica do Antigo Testamento, os idosos já tinham uma certa visão de respeito em relação a eles, né? A importância na vida do Israel antigo e na comunidade na sinagoga judaica, já que a sociedade era patriarcal de clãs e também de tribos, então os cabeças da família logicamente exerciam uma liderança. Em Êxodo 12, 21 a 27, todos os anciãos de Israel são reunidos e recebem instruções sobre as celebrações da Páscoa. E assim durante vários momentos, então, do Antigo Testamento. Os 70 anciãos, lá em Êxodo 24, 1, números 11, 16 a 30, presbíteros, que a Septuaginta traduziu, né? Os 70 anciãos para ajudar Moisés. Depois que o povo se estabeleceu na terra prometida, os anciãos controlavam as comunidades locais. Nós temos exemplos bíblicos em Josué 20, versículo 4, Juízes 11, 5 a 11, Rute 4, 2 a 11, 1 Samuel 16, 4, 1 Samuel 30, 26. Ou seja, com o estabelecimento então de Israel na terra prometida, continuaram então conselhos de anciãos. No período também da monarquia, nós vemos estes conselhos também presentes. Eu poderia citar, por exemplo, 1 Samuel 4:3, a decisão de enviar a arca do concerto contra os filisteus, né, foi dos anciãos. Também 1 Samuel 8, versículo 4 e 5, 1 Samuel 15, 30, durante a ascensão de Davi, os anciãos também estavam presentes, 2 Samuel 3,17, capítulo 5, versículo 3. Enfim, também em 1 Reis 8 e 2 Crônicas 5, nós vemos lá na dedicação do Templo de Salomão, os anciãos eles tiveram uma participação. O termo também aparece depois do fim da monarquia e do exílio. Nós vemos o termo em Ezequiel 8, 1 a 12, Jeremias 29, versículo 1. Depois nós temos, no período do final do terceiro século a.C., nós temos então um concílio de anciãos formado por 70 ou 71 membros, que formavam então o Sinédrio. Isso no período então do Antigo Testamento, chegando ao Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos então o termo aparecendo no sentido de idoso, de ancião, nos evangelhos e algumas nas epístolas também. E quando chega então em determinado momento do período do Novo Testamento, o termo então passou a designar um ofício eclesiástico. Em 1 Timóteo 5, 17 a 19, Tito 1, 5, o título, então, presbíteros, veio a ser o título de honra para aqueles que cuidavam da vida dos membros e da vida espiritual da igreja. 1 Timóteo 4, versículo 14, nós vemos aí o caráter colegiado dos trabalhos, da atividade deles, no aspecto colegiado. E nós temos também o termo em Tito 1, versículo 5, 7, Atos 20, 17 e 28. É interessante atentar para essas duas referências bíblicas, porque os termos presbíteros aí, ele aparece alternado com o termo episcopos. Então, eles são permutáveis nessas referências de Tito 1, 5, 7. Num aparece presbíteros, na outra aparece o termo bispo. Dá para a gente, então, observar que o termo era utilizado no período do Novo Testamento de forma intercambiável. Então, esta é uma visão acerca do termo, então, presbítero. Então, presbítero inicialmente significava apenas pessoa idosa, por causa do prestígio que ele tinha na comunidade antiga. Isso perdurou, então, no tempo do Israel do Antigo Testamento, e a igreja, então, herdou essa herança. Assim, o presbítero passou a designar, com o crescimento e desenvolvimento da igreja, um ofício então na igreja. Já que o presbítero era o idoso, a ideia é que ele tinha sabedoria, maturidade. A ideia que foi repassada então no termo, no ofício, que está implícita então no ofício da igreja, no ofício eclesiástico, é que o presbítero ele tem maturidade, ele tem sabedoria para lidar com as situações da igreja. É essa a ideia.
Lembrando que o termo pastor, bispo, presbítero eram termos intercambiáveis no Novo Testamento. Isso quer dizer então que no período do Novo Testamento, pastor, bispo, presbítero estavam todos no mesmo nível. Não havia um que sobressaía sobre os outros no sentido de ser mais importante. Isso veio depois com o desenvolvimento hierárquico da igreja, na história da igreja, em que a figura do bispo ela começa a se sobressair sobre os demais, que vai descambar lá na frente no papado. Mas no Novo Testamento o termo era intercambiável e, portanto, se referia à mesma função. Bem, visto então a definição do termo, vamos observar agora as qualificações para ser presbítero. À luz então do Novo Testamento, especialmente nas chamadas epístolas pastorais, o apóstolo Paulo, quando foi dar orientações para o jovem pastor Timóteo acerca de escolher líderes para o exercício da liderança na igreja que ele cuidava, na primeira carta de Timóteo, Paulo então dá orientações como deveriam ser as qualificações para o exercício do presbiterato, de uma pessoa para exercer a função de presbítero. 1 Timóteo 3, 2 a 7. Primeiro, deveria observar a vida familiar dele. Deveria ter uma única esposa, esposo de uma só mulher. Era esse o termo. Naquele tempo, prevalecia alguns que eram polígamos, e aquele que exercia a função de liderança deveria ser monogâmico, né? Ter apenas uma mulher. Então, a vida familiar. O presbítero, então, à luz desse texto, quando diz marido de uma só mulher, nós podemos então dizer que significa duas coisas. Primeiro, o presbítero não pode ser um polígamo, ou seja, ter mais de uma mulher, e um presbítero não pode ser infiel à sua mulher, ou seja, não pode ser um adúltero. Deve ser um homem de moralidade inquestionável, inteiramente fiel e leal à sua esposa. Em segundo lugar, o presbítero precisa liderar a sua casa, faz parte também da área da vida familiar. Está no capítulo 3, 1 Timóteo, versículo 4 e 5. O primeiro rebanho do presbítero é sua família. Portanto, ele precisa demandar cuidados para a sua família. Os seus filhos devem lhe obedecer, lhe respeitar. A sua liderança deve ser reconhecida no ambiente doméstico. Em segundo lugar, na área financeira, o texto diz, 1 Timóteo capítulo 3, e o versículo 3, é o texto que nós estamos lendo, ele não deve, na área financeira, o presbítero não pode ser um homem avarento. Avareza quer dizer apegado ao dinheiro, amar o lucro mais do que a Deus. Uma pessoa que ama o lucro mais do que a Deus está desqualificada para ser presbítero. Também deve-se observar os relacionamentos interpessoais. 1 Timóteo 3,3. O presbítero não pode ser violento. A palavra violento ao pé da letra no grego quer dizer golpeador. Um presbítero, ele deve ser uma pessoa que não tenha reações violentas. Deve ser uma pessoa que atrai os outros pela doçura e pela graça. Uma pessoa violenta agride, humilha e machuca os outros. Essa não é uma característica de um presbítero. O presbítero precisa ser cordato, versículo 3. Cordato aqui quer dizer amável, uma pessoa que luta pela paz. Ele é um pacificador, ele promove a paz, ele constrói pontes. O presbítero precisa ser inimigo de contendas, 3:3, quer dizer, não sem inclinação para a luta. Não basta o presbítero não criar contendas, ele não pode ser passivo diante delas. Ou seja, o presbítero deve ser inimigo de contendas. O presbítero precisa ser hospitaleiros, capítulo 3, versículo 2. Aqui significa amigo dos estrangeiros. O presbítero deve ter o coração aberto, a casa aberta para recepcionar as pessoas. Reputação pessoal. O presbítero precisa ser irrepreensível, capítulo 3 e versículo 2. Uma pessoa irrepreensível é aquela pessoa que não tem como você repreendê-lo, né? Não significa uma pessoa que não tem nenhum defeito. A ideia é que a pessoa
é uma pessoa que tem uma atitude em que é respeitável. Essa é a ideia. A palavra irrepreensível refere-se a uma posição que não está exposta a um ataque, uma vida que não está exposta à censura. Essa é a ideia, então, do termo. O presbítero também precisa ter bom testemunho dos que estão de fora. Capítulo 3 e o versículo 7. Não somente entre os domésticos da fé, mas ele deve também manter o seu testemunho fora dos limites da igreja. Também agora, dentro do aspecto do domínio próprio, o presbítero precisa ser temperante, capítulo 3, versículo 2, quer dizer, sóbrio, atento, vigilante, domínio dos seus impulsos. O presbítero precisa dominar os seus impulsos, seja na área sexual, na bebida, enfim, deve ser uma pessoa temperante. Precisa ser sóbrio. Sóbrio, capítulo 3, versículo 2, quer dizer prudente, sensato, disciplinado. É a virtude do homem que se coloca acima das paixões e dos desejos. O presbítero precisa ser modesto. Capítulo 3, versículo 2, quer dizer honesto, decoroso, ordenado. O presbítero também precisa ser controlado quanto à bebida alcoólica. Capítulo 3 e o versículo 3. Um presbítero não pode ser um beberrão, entregue à embriaguez. Maturidade espiritual. O presbítero não pode ser um neófito. Capítulo 3 e versículo 6. O presbítero tem que ser uma pessoa sólida na fé, firme na doutrina e experimentado na vida. Outra qualificação do presbítero é na área pedagógica. O presbítero precisa ser apto para ensinar. Capítulo 3, versículo 2. Apto para ensinar aqui quer dizer com habilidade e aptidão para ensinar. Então, o presbítero precisa ser uma pessoa preparada para exercer o ministério, a função do ensino. Então, são as qualificações então do presbítero. Logo em seguida, na segunda parte do comentário, o comentarista comenta sobre a importância do presbítero. O presbítero exerce uma função muito relevante desde o período neotestamentário. Os presbíteros atuaram, se você lê o Novo Testamento, você vai observar a atuação dos presbíteros de forma clara no período da Igreja do Novo Testamento. A atuação dos presbíteros, por exemplo, em relação a questões eclesiásticas, no Concílio de Jerusalém, Paulo fazendo recomendações aos presbíteros, Paulo se reunindo com presbíteros da igreja de Éfeso, lá em Atos, no capítulo 20. Ou seja, nós observamos então que o presbítero tinha um papel desempenhado de forma muito intensa no período do Novo Testamento. Ele foi valorizado. O presbítero, então, é de vital importância para a igreja. Bem, dentre as funções, falamos das qualificações. Quais são as funções do presbítero? O presbítero tem a função de apacentar a igreja, de liderar a igreja local, de ungir os enfermos. Dentro do âmbito das Assembleias de Deus, o presbítero, por razões históricas, ele é um ofício que fica próximo ao pastor. Naquele início, as Assembleias de Deus não tinham muitos pastores, então se designou os presbíteros. As igrejas não tinham condições de manter, às vezes, um pastor de tempo integral. Então, o presbítero, quando autorizado, ele exercia as funções, então, pastorais. Ele, então, poderia liderar uma igreja, poderia de realizar os cultos, de exercer a disciplina eclesiástica, tudo sob a supervisão e a orientação de um pastor. Quais são as funções, então, de um presbítero? O presbítero auxilia o pastor em tudo, o presbítero ora pelos enfermos e os unge, o presbítero apacenta, socorre, visita para a solução de problemas, ele ajuda a supervisionar a obra, ele instrui os neófitos, ele consola os aflitos, ele cuida da infância e da juventude, ele ora com os crentes, ele informa o pastor dos casos de doenças e aflições, ele auxilia o pastor no trabalho de visitas. O presbítero ele tem deveres eclesiásticos. Quais são os deveres do presbítero? O presbítero tem dever, eu estou falando especialmente dentro do âmbito assembleiano, deveres, ele tem responsabilidades em relação ao seu pastor. Ele deve ser um auxiliar direto do pastor, deve exercer a sua função de forma que o pastor confie inteiramente nele
e ele deve seguir as orientações do seu pastor. Em relação ao ministério, o presbítero deve estar em consonância com seus pares do ministério. O presbítero deve tratar os seus colegas de ministério com companheirismo. Ele deve aprender a trabalhar em equipe. Ele deve ser assíduo às reuniões de ministério. Ele deve, com humildade, opinar, sugerir e oferecer subsídios. O presbítero também, como indica o próprio nome, que nós já vimos da definição, deve ser uma pessoa que tenha maturidade. E também deve ser uma pessoa que tenha sabedoria, conhecimento. E o conhecimento aqui envolve o conhecimento das Escrituras e também o conhecimento da sua denominação, da história e da doutrina da igreja. O pastor então precisa conhecer a história da sua denominação, as doutrinas da sua denominação, que são as doutrinas bíblicas, espera-se que seja, e também os costumes e a cultura então da sua igreja. Conhecer o credo da igreja, denominação a qual ele faz parte, e conhecer as doutrinas da Bíblia, doutrina de Deus, do pecado, da salvação, conhecer também a doutrina do batismo em águas, do batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas, da cura divina, enfim. O presbítero também precisa ter noções de liturgia, como proceder à unção com óleo, o batismo em águas, a celebração da ceia do Senhor, pois isso também é função do presbítero, especialmente dentro do âmbito assembleiano. Por isso ele precisa ter noções de liturgia, como conduzir, por exemplo, um funeral, um ato fúnebre, como conduzir, por exemplo, a apresentação de uma criança. O presbítero também, pela função que ele exerce, ele deve ter noções de pregação, de homilética, como desenvolver a pregação, como interpretar o texto, como esboçar o texto, como aplicar o texto. Isso são elementos fundamentais também que o presbítero precisa conhecer. Bem, o presbítero, finalizando, ele então deu para vocês verem a importância então do presbítero dentro do âmbito da igreja, né? Então, que você, prezado professor, possa destacar então estes elementos. Concluindo, vamos então dar algumas orientações didáticas. Primeiro, defina o termo presbítero, mostre o termo então nas Escrituras, mostre como ele foi utilizado ao longo das Escrituras, na língua grega, na cultura antiga, para que o aluno ele tenha uma visão, através da definição, da importância e das acepções do termo, então, presbítero. Pois, conhecendo bem a definição, ele vai se tornar mais perceptível para ele a importância. Mostre também, com base nos textos que nós citamos no início desse vídeo, especialmente na carta de Tito, que os termos, então, presbítero, bispo, ancião, pastor, era intercambiável. Se referia a uma mesma função no período do Novo Testamento. Fale também sobre as qualificações do presbítero, mostrando e comentando uma por uma. Fale também sobre a importância do presbítero e a função do presbítero, o que um presbítero faz. Bem, e também é um momento para você estimular, quem sabe pode ter pessoas vocacionadas para o presbiterato, né? Aproveite essa oportunidade singular diante da sua classe. Pode ter pessoas vocacionadas para exercer o presbiterato durante a sua ministração. Aproveite então para orar pelos presbíteros da igreja e incentive os membros a vê-los em autoestima. Se tiver algum presbítero ali assistindo a aula, estimule então os presbíteros também a viver de forma relevante conforme a importância da sua função à luz das Escrituras. Que Deus, portanto, o abençoe. O presbítero exerce então uma função muito relevante, especialmente dentro da nossa história assembleiana. A marca do presbítero está em todos os períodos da nossa Assembleia de Deus. Foi uma das funções responsáveis pelo crescimento exponencial do movimento pentecostal no Brasil. Então, que você possa, com unção, com dedicação e coração, explanar então este assunto. Não esqueça também de sempre mostrar as referências bíblicas para que seu ensino seja comprovadamente bíblico. Que Deus, portanto, o abençoe. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário,
Compartilhe também esse vídeo nos grupos da sua igreja. É a forma que você tem de nos ajudar, né? Nossos vídeos não são muito extensos, esse é o objetivo, para que eles sejam bem objetivos. As pessoas às vezes têm algumas dificuldades de verem vídeos muito longos, né? Nós primamos então pela objetividade dentro desses minutos então que nós propomos apresentar o tema. Que Deus, portanto, abençoe você na sua nobre tarefa, caro professor, de ensinar a palavra de Deus. E os alunos também de estudarem a palavra de Deus. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima lição.